Bandidos explodem caixas eletrônicos em centro operacional do SAI, em Sorocaba. Vítima de sequestro relâmpago, mulher é libertada pela polícia em Jundiaí. Falta de reposição de extintores do tipo ABC preocupa comerciantes e consumidores na região. Olá, boa noite. Outro destaque desta edição é uma denúncia. Jovens infratores ou em vulnerabilidade não contam mais com abrigos temporários em Sorocaba. Pedro Leão, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Exatamente isso, essa situação está acontecendo desde o dia 1º de janeiro, depois de uma quebra de contrato entre a entidade que prestava o serviço e a Prefeitura. Além de mostrar uma reportagem sobre esse caso, nós também vamos conversar ao vivo com uma representante da Vara da Infância e da Juventude. É daqui a pouco. Obrigado, Pedro. E a polícia de Jundiaí libertou uma mulher que ficou mais de 6 horas presa em um cativeiro no bairro Ivoturucaia. A família chegou a depositar R$2.000 a 2 sequestradores. Os suspeitos continuam foragidos. A vítima de 27 anos foi sequestrada no Jardim Tamoios na noite da última segunda-feira. Ela teve o braço quebrado e sofreu ameaças de morte. A polícia conseguiu localizar o cativeiro e libertou a dona de casa. De acordo com a Polícia Civil, a vítima receberia uma indenização de R$20.000, fato que teria motivado o crime. Um dos suspeitos já foi identificado. Foi reconhecido formalmente pela vítima e vai ser feito o pedido da sua prisão temporária. Ainda estamos em diligência, esperamos num curto espaço de tempo também identificar esse segundo sequestrador. O caso será investigado pela DIG de Jundiaí. E em Campo Limpo Paulista, 3 homens roubaram aproximadamente R$12.000 de uma lotérica durante a tarde no centro da cidade. De acordo com a polícia, os suspeitos tentaram fugir. 2 deles foram pegos pela PM no bairro São José e encaminhados à delegacia. As armas usadas no crime também foram apreendidas. O terceiro suspeito continua foragido. E a notícia que vamos falar agora, infelizmente, já virou rotina e criminosa na região. Mais caixas eletrônicos foram alvo de ataques. Bandidos explodiram 2 terminais no centro operacional do SAI, na zona industrial de Sorocaba. De acordo com testemunhas, sem violência, 3 homens armados e encapuzados renderam os vigias na guarita e pediram a colaboração dos terceirizados. Eles carregavam uma pistola e 2 armas longas, entre elas um fuzil. A ação durou 5 minutos. Os criminosos entraram, detonaram explosivos e saíram com o dinheiro dos terminais. Segundo informações da Polícia Militar, o carro usado na ação teria participado de outros roubos a caixas eletrônicos no estado. Em Limeira, no mês passado, e em Indaiatuba, nesta terça-feira. O SAI informou que os caixas ficavam no interior do prédio do centro operacional, mas foram transferidos para esta cabine na parte externa como medida de segurança, depois de outro ataque há 2 anos. Só este ano é o segundo ataque a caixas eletrônicos na região. O outro foi em Jundiaí. No dia 30 de dezembro, outras 2 ocorrências. No bairro de Aparecidinha, em Sorocaba, a explosão foi evitada com a chegada da polícia, mas os bandidos conseguiram fugir. Em Alumínio, o prejuízo foi grande. Os artefatos destruíram a maior parte da agência. Bandidos atiraram contra a viatura da polícia. Em 2014, foram pelo menos 40 ataques na região. Nós entramos em contato com a Caixa Econômica Federal, que, por meio de nota, esclareceu que as informações sobre eventos criminosos são repassadas exclusivamente às autoridades policiais. Informaram ainda que estão contribuindo com o trabalho de investigação da polícia. Um homem de 33 anos morreu agredido a garrafadas durante uma briga no Parque Industrial em Itu. Segundo a polícia, o autor do crime já foi identificado. Em diligência na casa do suspeito, a PM ainda encontrou drogas. Uma testemunha prestou depoimento, mas não soube informar a causa da discussão. O caso é investigado pela Polícia Civil. E 4 homens fizeram um arrastão em Ibiúna. Houve perseguição pela rodovia Bungiro-Nacal. Na altura do quilômetro 60, os suspeitos perderam o controle do veículo e bateram no guarda-reio. Um deles ficou preso às ferragens. Foi socorrido a um hospital da região e não resistiu. Um menor e outro maior que também participaram da ação foram detidos e permanecem à disposição da justiça. O 4º suspeito conseguiu fugir.
E um incêndio em uma carreta deixou o tráfego lento hoje durante a tarde na rodovia Senador José Hermílio de Moraes, a Castelinho, em Sorocaba. Segundo a polícia rodoviária, o motorista do veículo não teve ferimentos. A pista ficou interditada por aproximadamente 40 minutos e logo em seguida liberada normalmente ao tráfego. Agora a gente fala de uma denúncia. Jovens infratores ou em situação vulnerável não contam mais com abrigos temporários em Sorocaba. Com isso, eles estão sendo alojados ao lado de adolescentes que estão em situação de risco social, mas que não cometeram nenhum ato infracional. Veja na reportagem. O Lar Refúgio atende 80 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que foram vítimas de abuso ou abandonadas pelos pais. A instituição também era responsável por 2 casas de passagem, que recebiam temporariamente jovens em risco social. Entre eles, alguns que cometeram crimes não considerados graves, como furtos e tráfico de drogas. Mas em dezembro, a prefeitura encerrou o contrato com a ONG e desde o dia 1º de janeiro, o atendimento foi suspenso. Qualquer adolescente, menino ou menina, recolhido nas ruas, num horário de expediente diferenciado, vai ter que ser encaminhado para alguma instituição. O problema é que o município não tem mais esse convênio. A situação gerou um problema. Logo, no primeiro dia do ano, um menor infrator precisou de um abrigo. Na falta de local apropriado, ele foi colocado com adolescentes não infratores. Eu recebi uma ligação de uma conselheira tutelar que estava na delegacia pedindo encarecidamente para que eu acolhesse um adolescente que não podia vir para o acolhimento. Não era simplesmente uma ação de proteção. Segundo o Lar Refúgio, o contrato entre a instituição e o executivo era de R$27 mil por mês. Em média, eram atendidos 16 adolescentes de ambos os sexos todos os meses. De acordo com o Conselho Tutelar, ele foi encerrado porque a prefeitura estaria fazendo um reordenamento nas casas de acolhimento. Nós entendemos e concordamos que é necessário esse reordenamento, mas até que isso se cumpra, seria necessário aqui no município algum serviço que fosse parecido com a casa de passagem para poder amparar o trabalho do Conselho Tutelar quando se deparar com crianças e adolescentes em situação de risco. E até que o impasse seja resolvido, quem perde são os adolescentes, justamente os que mais precisam de ajuda. E não é um trabalho só que está sendo prejudicado, são vidas, né? Vidas que não têm para onde ir, vidas que estão em situação de risco, que precisam ser resguardadas e de acordo com o ECA são prioridade em qualquer política pública municipal, né? Criança e adolescente é sempre prioridade. A pergunta é, como é que nós vamos caminhar com os outros casos? Porque eles estão acontecendo, a demanda existe. Pois é. E sobre este assunto a gente volta a conversar com o Pedro Leão, que tem mais informações sobre esta situação preocupante. Pedro, o que a prefeitura diz a respeito dessa situação? Olha, Fernando, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, informou por meio de nota que uma resolução nacional define que as casas de passagem não podem existir, que os serviços tipificados para crianças e adolescentes são o acolhimento institucional e o acolhimento em casa-lar, na qual a cidade possui 150 vagas. Porém, essas casas são de estadia permanente e não transitória, que é o que falta, como nós vimos na reportagem. E sobre como ficam os adolescentes que precisam justamente dessa estadia transitória, a Prefeitura não respondeu. A Secretaria afirmou ainda que este mês vai lançar um edital para disponibilizar mais 20 vagas na modalidade casa-lar. E para continuar falando sobre este assunto, eu estou aqui ao lado da Rosimeire Xavier Cardoso, que é coordenadora do Cartório da Infância e Juventude do Fórum de Sorocaba. Rosimeire, o que fazer para solucionar esse problema, esse impasse? Boa noite. Boa noite. Hoje nós recebemos esse comunicado através do Conselho Tutelar, né, de que a Prefeitura não mais vai ter convênio com as casas de passagem. E isso nos causou um espanto, né, geralmente porque existem muitos adolescentes nessa situação, que necessita de um local para passar a noite, 1 ou 2 dias, para que ele seja recambiado. Então, essa comunicação nós vamos encaminhar para o CMDCA, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, que é o responsável pela implementação das políticas públicas, e também vamos encaminhar essa informação ao Ministério Público e à Defensoria, para que as medidas sejam tomadas, pois essas crianças e adolescentes não podem ficar nessa situação de risco. Trata-se de uma medida de proteção.
Que tipo de medidas podem ser tratadas aqui no Fórum pela promotoria, pela Vara da Infância e da Juventude? Bom, na verdade, quem tem o dono da ação, né, seria o Ministério Público e a Defensoria, né? Elas poderiam entrar com uma ação civil pública solicitando que sejam tomadas medidas necessárias para que esses adolescentes não fiquem nessa situação de vulnerabilidade, porque a partir do momento que não tem onde encaminhá-los, né, para passar a noite ou ficar um dia aguardando um familiar, eles estão numa situação de risco. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Fernando, voltamos com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Pedro.